Olá! Nosso projeto se chama Cantando História, o aprendizado através da música, e ele é composto por mim, Maísa Muzunha Vicente, Daniela Pinslara, Narene Martins e Rafael Lopes. Nosso orientador é o professor Matheus Torcato e o nosso co-orientador é o professor Genildo dos Santos. Há indícios que a música já era produzida desde a pré-história, provavelmente por conta da observação dos sons da natureza, gerando assim uma curiosidade aos sons que outros objetos poderiam fazer, sendo uma das manifestações culturais mais antigas já registradas. Essas canções representam diferentes interesses através dos tempos. Algo que era apenas curioso se transformou em uma das mais usadas formas de expressão. A popularização de novas tecnologias, como computadores, smartphones e até os próprios serviços de streaming, impulsionaram o consumo da música, fazendo com que ela seja muito mais presente na vida dos indivíduos e principalmente na vida dos adolescentes, que podem escutar uma música atual até músicas de culturas que já são consideradas extintas. Essa capacidade que temos hoje em dia nos possibilita um conhecimento muito mais profundo de um contexto cultural e podendo revelar coisas até da nossa própria vivência. Cada vez mais pessoas procuram novas formas de adquirir conhecimento ou aprofundamento em assuntos específicos. O estudo da história revela as nossas raízes e a música é uma delas. Através do estudo da música, analisamos os pensamentos, contextos históricos e ideologias da época retratada, originando assim uma nova forma auxiliar para o estudo de história. Bom, a história é muitas vezes representada através de várias linguagens, e uma delas, principalmente, é a música. Só que muitas vezes, até eu mesmo, nós utilizamos a música como uma forma de entretenimento, sem parar para racionalizar qual é o verdadeiro significado da música ou qual é a mensagem que essa letra está querendo passar. E foi com essa ideia inicialmente que o nosso projeto decidiu utilizar a música como um recurso de ensino-aprendizagem. A música por si só, ela possui uma historicidade, portanto, então ela pode ser usada para compreender um determinado período histórico. O uso dessas canções como uma fonte de pesquisa e de recursos didáticos podem proporcionar ao aluno um conhecimento ampliado e talvez até mais estimulante. Temos como público-alvo os alunos do ensino médio, já que boa parte dos assuntos retratados eles podem ser utilizados para certas matérias e para os próprios alunos utilizarem dessa ferramenta para compreender melhor variados temas e até mesmo utilizar os conhecimentos para elaborar redações. O nosso objetivo geral com esse projeto é auxiliar os estudantes no aprendizado de história a partir do uso da música através de um site com nossas análises de músicas que estão relacionadas ao conhecimento histórico. Bom, os nossos objetivos específicos são analisar os contextos e os processos históricos contidos nas canções. Nós fazemos isso através de várias leituras e muita pesquisa para desenvolver as nossas análises. Nós vamos propor uma forma adicional de aprendizagem através das análises de músicas que serão disponibilizadas no nosso site. Nós pretendemos apresentar maneiras de como utilizar a música como um recurso didático. Nós iremos fazer a criação de questionários no nosso site para analisar como foi o conhecimento obtido pelo usuário em relação ao nosso conteúdo. E por último, nós fizemos a criação de uma playlist no Spotify com as músicas que nós analisamos. Com relação à fundamentação teórica, nós a dividimos em 3 partes, sendo elas história, música e tecnologias. Nos dias atuais, a música é um importante meio de socialização e também de comunicação. Com a popularização dos smartphones e dos computadores, a música hoje em dia consegue ter um alcance muito maior do que tinha antigamente. Então, desse modo, as canções podem ser interpretadas de um modo muito mais profundo, não apenas como um objeto para ser usado para se dançar ou cantar. Por possuírem licença poética, os autores da música têm total liberdade de escrevê-las e mascará-las do jeito que eles acharem mais adequado, para que assim só aquelas pessoas com um olhar mais afiado consigam entender o seu real significado.
Um bom exemplo disso seria a música Cálice, de Chico Buarque, escrita e lançada em 1978, que, em uma época em que o Brasil presenciava a ditadura militar. Desse modo, nenhum tipo de conteúdo que ia contra as ideias do governo que regia na época poderiam ser apresentadas ao público, ou seja, elas eram censuradas. Então, os escritores tiveram que achar uma maneira de burlar isso, mascarando suas ideias. Na canção, há a frase "Afasta de mim esse cálice", que é uma forma de camuflar o seu verdadeiro significado, que seria a palavra cálice, ou seja, a censura. O exemplo citado anteriormente é um dos vários que ocorreram em épocas importantes da história da humanidade, imbuídas de censura ou não. Muitos jovens não têm a percepção do passado na sua vida cotidiana, mas quando existem vestígios desse passado em músicas, séries, filmes ou no próprio videogame, as coisas ficam muito mais fáceis de entender. Afinal, aquilo faz parte da vida deles ou fará em algum momento. O modo de se consumir e produzir música mudou drasticamente nos últimos anos e jamais se produziu tanto dessa arte. A música, ela tem uma importância significativa na cultura cotidiana dos alunos e o próprio professor pode encontrar nela um grande aliado e provavelmente um recurso didático dos mais importantes. Com a música, os alunos aprendem que a história é feita de sujeitos históricos e também podem aprender a escrever as palavras, a soletrar e até um pouco da melodia. Inúmeras pesquisas historiográficas demonstram a importância da música na formação do indivíduo. Mostram como a canção possui elementos que representam o mundo de determinadas sociedades e que se tornam fontes históricas muito importantes através do historiador, como relatos de vivências ocorridas em determinada época da história relatada. Essa metodologia de ensino vai auxiliar os alunos a elaborarem conceitos e dar significados a fatos históricos. As letras de música se constituem de evidências e registros de acontecimentos que precisam ser compreendidos pelos alunos. Desse modo, essa metodologia ela permite que o aluno se aproxime das pessoas que viveram no passado e consiga elaborar uma compreensão histórica muito mais precisa. O resultado disso é que todos nós acabamos tendo a nossa própria biografia de aprendizagem. Já na parte de tecnologias, nós estamos usando 3 linguagens, que são elas o HTML, que significa linguagem de marcação de hipertexto, o CSS, que significa folha de estilo em cascata, e o JavaScript. O HTML ele é uma linguagem de marcação responsável por publicar o conteúdo. Ele que vai informar o navegador como aquela exibição precisa ser estruturada. Já o CSS ele vai estilizar o HTML. Então, vai mostrar de uma maneira mais bonita e que chame mais atenção, com mais cores e etc. E JavaScript é uma linguagem de programação, então ele nos permite implementar itens que sejam mais complexos no site, como, por exemplo, itens que se atualizam dinamicamente, objetos interativos, objetos animados, etc. Após o desenvolvimento do site, nós vamos aplicar um experimento com um grupo de discentes que irão acessá-lo. Aplicar um questionário e assim conseguir avaliar como estão as funcionalidades do site e os seus benefícios. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia. O projeto tem seu desenvolvimento através de uma pesquisa bibliográfica para dar embasamento às análises das músicas e seu significado histórico e para estabelecer uma relação entre texto e contexto. A pesquisa foi dividida em 2 partes. A primeira parte, a pesquisa bibliográfica, que consiste na leitura e pesquisa de materiais para fundamentação teórica e metodologia das análises, trabalhando sua relação com o contexto histórico abordado e a crítica presente nela. E a segunda parte, a análise e pesquisa das músicas, onde a gente realizou a consulta de vários materiais para a construção de um contexto histórico para o tema com o qual a música se relaciona, porque é necessário para que o leitor se localize em meio aos eventos citados na análise. As músicas foram analisadas a partir da definição do tema, da música, pesquisa sobre contextualização e, por fim, a análise da letra. Com relação à parte interpretativa, nós utilizamos os parâmetros citados no artigo A Representação do Caipira através da História,
da autora Ana Lúcia de Lima Xavier, especificando, por exemplo, o que está sendo narrado, a explicação de figuras de linguagem e sua intertextualidade. Todo o conteúdo criado vai ser disponibilizado em um website que a gente pretende aplicar como um experimento para um grupo de discentes que irão acessá-lo e depois responder um questionário para avaliar o site propriamente dito e o conhecimento adquirido após a leitura do conteúdo. Até o momento, nós realizamos a análise de 29 músicas de diversos gêneros e temas, como o Holocausto, Guerra Fria, ditadura militar, por exemplo. E assim a gente espera, como resultado, mostrar a historicidade presente nas músicas e integrar esse método de estudo como um recurso didático nas aulas de história e usar o site para expandir o acesso ao material que a gente desenvolveu. Como podemos observar, esse é o nosso site que ainda está em desenvolvimento. No centro do site temos a logo do Cantando História. O design e as cores foram pensadas para serem atrativas para um público mais jovem. A ideia aqui foi utilizar um animal histórico, o dinossauro, como personagem para representar a história e os fones de ouvido para representar a música do nosso projeto. Também aqui já temos acesso à nossa playlist no Spotify, que contém todas as músicas que estão analisadas e também as que ainda serão. Alguns dos temas ficarão localizados em torno do logo. Se você não encontrar o contexto que procura, pode usar a ferramenta de pesquisa abaixo do logo. Vamos mostrar como funciona a análise. Como as páginas que ficariam as análises ainda estão sendo desenvolvidas, vamos mostrar no documento original. Iniciamos com a ficha técnica da música, onde colocamos as principais características como gênero, intérprete, álbum e gravadora. Depois, a letra original e, nesse caso, a letra traduzida também. Creeping Death e a ligação com o Egito Antigo, pontuamos as principais características as quais ligam a música ao contexto histórico. Assim, chegamos no contexto histórico do Egito Antigo. É um pequeno resumo teórico sobre o contexto. Na maioria das vezes, o contexto histórico é único para cada análise e explica pontos que terão na música. Creeping Death e o Egito Antigo é o projeto em si, a análise histórica.